Olá, querido seguidor do Diário do Litoral, que acompanha sempre a gente aqui pelo YouTube. Eu trago mais um Entrevistas para vocês, o programa que a gente destina para falar com pessoas importantes da cidade, para falar sobre diversos assuntos. E hoje a gente vai falar sobre o comércio de Santos. Eu recebo aqui o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, Nicolau Obeide. Ele está aqui com a gente vai conversar um pouquinho sobre como está o comércio aqui na região praia e o Santos no geral, não é isso, Nicolau? Primeiramente, obrigado aí pelo convite, viu, Luana? Ótimo. Eu Seja sei que o nome Câmara Dirigente sempre é um trava-língua, viu? Por isso que nós falamos assim, CDL, então já fica mais fácil. Então pode falar assim. É CDL Santos Praia, CDL muito Santos mais Praia fácil. Fica mais fácil. E realmente, as CDLs antigamente elas eram Clube de Diretores Lojistas. E eram por bairro. O meu era Clube de Diretores Lojistas Gonzaga, e nós tínhamos o Clube de Diretores Lojistas Boqueirão, aí tinha a CDL Vila Matias, e tinha a CDL Centro, que é aqui de Santos, que seria a CDL Santos, que é aqui no centro. E aí cada um cuidava de uma região. E aí, por orientação de Gerson Gabrielli, que foi presidente da CNDL-SPC, CNDL, que é a nossa Confederação Nacional, ele mudou a conotação para Câmara, porque clube dava uma conotação de clube social. Sim. Então, assim, quando nós íamos falar com as autoridades, nós tínhamos problemas mais de achar que é clube de quê? E aí mudamos para Câmara, dirigentes lojistas, e houve uma recomendação, isso eu estou te falando dos anos 90, 91, 92. Certo. Houve uma recomendação para que fosse uma por cidade, transformasse uma por cidade. Então houve uma fusão em algumas, nós nos juntamos com Boqueirão, Vila Matias, e transformamos a CDL Santos Praia. A CDL do Centro, que já tivemos conversas para a União, mas ainda não aconteceu, porque eles são mais antigos, eles são de 60, nós somos de 73, então ainda não houve essa mas junção. É uma das únicas cidades aqui da região que tem mais do que uma. São Vicente tem a CDL que juntou com 3, tinha Emirique, tinha do Centro, tinha do Guarujá também tinha Vicente Carvalho, com o Guarujá, então juntou também. Então, Santos aqui ainda continua, Santos aqui ainda Praia temos duas. E Centro. Mas isso não quer dizer que nós não temos sócios aqui no centro, como se eles também têm sócios lá na praia, na região. Mas ainda vamos ter, eu tenho fé que ainda nós vamos ter a federação. Que bom, é bom estar unido, né? Importante mas me dou muito bem, é o Marcos Rosa, é o presidente, me dou muito bem com ele, fazemos eventos juntos, inclusive temos objetivos, depois, se tiver oportunidade eu vou falar, até objetivos políticos, no sentido do comércio, e estamos sempre juntos nesse caminhar, porque nós fazemos corporativismo. O nosso corporativismo é em pró do comércio. Nos damos muito bem com o sindicato do comércio, associação comercial, então somos unidos em pró de um bem maior, né? De uma ideia, que é o comércio. Ótimo. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o programa Caça Talentos, né? Um banco de currículos que o CDL tem, que visa ligar quem busca emprego com as empresas que estão oferecendo aqui na região. Conta pra gente, explica um pouquinho como funciona isso lá no CDL. Então, assim, foi recorrente as conversas e também os programas de rádio, televisão e jornais, que a gente está o tempo todo vendo que as pessoas não têm emprego, falta emprego, ai, coitadinha da fulana, coitadinha do fulano, do ciclano, que não tem emprego, ele quer trabalhar muito. Falei, bom, e estamos vendo recorrentemente plaquinhas na porta das lojas, onde as pessoas estão lá, precisam de funcionário, e conversando com os lojistas, e conversando com todo o ramo de atividade, escritórios, clínicas e etc. Puxa, não consigo arrumar um funcionário, caramba, não consigo, estou com uma dificuldade de funcionário. Eu falei, bom, uma coisa está errada nessa história. Tem gente querendo e vocês estão procurando. Então vamos tentar primeiro fazer um approach, né? Vamos aí tentar juntar isso aí. Aí surgiu a ideia com uma diretora nossa, que estava abrindo um restaurante, que também precisaria contratar uns 20 funcionários. Falei, vamos fazer um programa? Vamos. Qual é o nome? Caça Talentos. Legal, vamos dar esse nome. E fizemos. Arrecadamos, na época, juntamos mais de 2.000 currículos.
Isso foi no ano de 2022 para 2023. Aí começamos a fazer entrevistas, temos lá uma sala, 2 salas bem grandes lá na CDL. Ela começou a fazer uma triagem, porque ela também fizemos um pouco diferente do que foi dessa vez. Ela precisava de cozinheiro, atendente, sim, garçonete, barman, e ela começou a selecionar o que ela precisava. E começamos a guardar os outros currículos e começaram a surgir também alguns outros diretores que precisavam de funcionário e começamos a separar alguns currículos e mandamos para alguns também associados que nos solicitaram. E aí caberia, não fizemos a entrevista até a contratação, não. A gente separa até o dono da empresa e aí ele define se ele quer contratar, pretensão salarial, horário, tudo direitinho. Mas como essa diretora estava contratando para ela, sim, acabou contratando dentro da CDL. Essa foi a primeira fase. O currículo, ele tem prazo de validade, né? Você sabe que, porque currículo você junta por um tempo, por um período, dali a pouco aquela pessoa já arrumou um emprego, ou já trabalhou em outro lugar, ou já não está procurando mais, e aí tem um prazo de validade. Aí paramos com o projeto. Aí voltamos esse ano de novo com esse projeto e dessa vez a coisa foi grandiosa. Foram mais de 4.500 currículos. Nossa! Foi uma coisa de doido. Isso é sinal que deu certo da primeira vez, né? Tivemos que pedir, tivemos a colaboração da mídia, muita colaboração, porque deu muita mídia. Eu estava dando dando entrevistas em algumas redes de TV e o celular bombando, o celular da CDL, chegando currículo, porque dava o número do celular, eu ia falar Pix, dava o número do WhatsApp e chegava na hora que eu estava dando entrevista. Eu falei, opa, o negócio está bom, né? E aí separamos em torno de 4.500 currículos. Separamos todos eles por cidade, aí fizemos um banco de dados já maior. Fizemos por cidade, fizemos por sexo e fizemos por pretensão salarial em torno de também função. E estamos todos com esse banco de dados. E abrimos, não só para sócios da CDL, abrimos para todo mundo. Quem quiser, quem estiver me ouvindo, temos lá os currículos, sim, enviamos graciosamente, sem cobrar nada, não precisa ser associado. Eu acho que é uma prestação serviço que a gente tem obrigação de fazer. Certo. E pode ser enviado o currículo durante todo o ano? Como pode enviar todo ano, porque o banco de dados ele tem que ser atualizado. Sim. Né? Então, ele começa a ficar defasado. Né? Já tivemos agora, hoje até tivemos uma reunião e tinha sido enviado aí para uma pessoa que solicitou, um associado que solicitou, e parece que 3 daquelas pessoas que foram chamadas, elas já estavam empregadas. Que bom, né? Que bom, elas. Sim. E então ele vai defasando, é que nem eu falei, o banco de dados. Mas pode enviar o tempo todo. Perfeito. Se quiser, pode mandar para o WhatsApp. Quer que eu dê o número? Pode falar. É 13 3289 9495. Fala de novo para mim. 13 3289 9495. Perfeito. CDL Santos Praia é o WhatsApp da CDL. Manda o currículo, manda junto a pretensão salarial, porque isso é muito importante. Sim. Para ver a faixa salarial. Pretensão não é quanto a pessoa quer ganhar, né? Às vezes é o mínimo que a pessoa quer ganhar. Sim, exato. Né? Não, ganhar menos do que isso não me compensa. Certo. Então, às vezes, pelas despesas, etc. Então, a pretensão, né? Quer ganhar 100 mil reais, 200 mil reais. Isso aí todo mundo quer. Mas é um trabalho que a gente faz, é um programa tentando unir essas duas partes que nem eu te falei. Certo. Outro programa que acontece também, que é promovido pelo CDL aqui em Santos Praia, é o Dia Livre de Impostos. Vai acontecer agora no próximo dia 6 de junho. Eu queria também que o senhor explicasse como isso funciona e também a importância desse programa aqui para o comércio da cidade. Na verdade, isso não é um programa da CDL Santos Praia. Sim. Isso é um programa da CNDL, sim, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que eu já falei para você, que é dona do SPC. Inclusive é um programa dentro de uma CDL que existe na CNDL, que se chama CDL Jovem. Sim. Nós estamos fazendo aqui também. CDL Jovem, elas são novos empresários até 35 anos. É como se fosse uma diretoria à parte, que nós estamos preparando já para assumir a outra parte da CDL.
E eu acho que o Rotary, eu acho que algumas outras instituições também fazem do mesmo jeito. Tem assim, jovem que já para iniciar. Então, o DLI, ele na verdade, ele foi criado como um protesto e uma promoção, né? Dia Livre de Impostos. A gente abrevia também, chama de DLI. E tem alguns vídeos até interessantes, né, que mostram. Tem um vídeo que tem um rapaz num restaurante comendo sanduíche. Quando o sujeito entrega o sanduíche para ele, está faltando um pedação do sanduíche dele. Que é para ilustrar, né? Uma coisa mais lúdica, né? Sim. E mostra que uma fatia daquele sanduíche foi comida pelo impostossauro, que a gente tem a simbologia nossa, é um dinossauro, não sei se você já viu. E para ver o quanto comer. Então é um protesto, ao mesmo tempo é uma promoção. Nós procuramos, tem lojas que podem se inscrever, eu vou dar até o site, www.dialivredeimpostos.org.br, dialivredeimpostos.org.br. Quem quiser ver quem são as lojas que estão participando está lá. Sim. E quem quiser também escrever seu estabelecimento, um produto já é o suficiente, está lá também. E esse protesto, que é promocional, ele é para tentar mostrar para a população brasileira o quanto de imposto o governo leva da gente. Né? Às vezes as pessoas compram, eu vou para os Estados Unidos, quer comprar o quê? Todo mundo? Eu quero comprar um iPhone. Sim. Né? Eu fui para os Estados Unidos, eu vou trazer um iPhone para mim. Aí chega lá, paga $1.000 no iPhone, último modelo, iPhone 15, 16, último modelo e tal, traz. Aí chega aqui no Brasil, vê, está custando 10 mil reais. Por aí. Aí se você fizer uma conversão, $1.000, 5.200, 5.500 reais. Sim. Chega lá, aqui 10 mil. 10 mil, 11 mil. 10 mil, 11 mil reais, o mesmo. Por quê? Porque aquela fatia são os impostos. Mas lá nos Estados Unidos não tem imposto? Tem imposto sim. O governo cobra em torno de 10% de imposto, tem lá. Mas só que os nossos impostos, eles são sob cascata. Né? Sim. Eu sou muito curioso e eu estive nos Estados Unidos e fui em lojas, até em lanchonetes, e pergunto. Eles têm impostos que você vai acreditando. Vou te dar um exemplo. Uma indústria têxtil, de tecido. Ela paga o imposto, mas ela já acredita para a confecção que ela vendeu. Então, a confecção ela vai ter um crédito em cima daquele imposto que é têxtil. Entendi. Então, é a mesma coisa que juros sobre juros. Né? Os nossos impostos são impostos sobre impostos. Cada margem que vai se colocando vai aumentando o imposto. Chega uma hora que o produto ele já está... nós falamos, o Brasil tem 40 e poucos % de imposto. Não, tem muito mais. Tem muito mais porque chega uma hora que imposto sobre imposto quase dobra o produto. Sim. Nós não temos como mensurar. Nós fazemos o DLI, o Dia Livre de Impostos, uma estimativa de um produto. E não que nós deixamos de pagar imposto. Longe disso, não vão achar que a gente não paga imposto no dia. A gente paga, a gente simula. Paga o imposto, mas simula o produto numa promoção, numa oferta. Por quê? Porque não consegue ninguém, nem um tributarista no Brasil, por melhor que ele seja, ele consegue chegar exatamente quanto custou o produto na sua origem inicial. Por exemplo, de um tecido, de uma roupa, uma confecção, sim, quanto custou a linha, o algodão que foi confeccionado. Ninguém consegue. Porque é tanto imposto sobre um sobre o outro que não consegue. A nossa carga tributária é enorme, é a maior do mundo, uma das maiores do mundo. Mas tem lá na Suécia, paga não sei quanto, mas você não pode querer comparar o retorno, né, que você tem nessa carga tributária. Então, é um protesto, a gente tenta, ele está crescendo, já existe, é forte em alguns outros estados, mais forte do que aqui. Nós tivemos uma trava que foi a pandemia, sim, porque nós não conseguimos deslanchar. E estamos tentando fazer que nem fizemos com Black Friday, que já está crescendo, mas pela internet a coisa crescer. Sim. A promoção. Tem bastante gente, tem bastante comércio aderindo? Tem bastante. Principalmente os portais, internet. Legal. E simulando, né? Todos estão simulando os valores, né?
E diferentemente da internet, porque é uma coisa nossa, Sim. brasileira, autêntica nossa, que é onde nós fazemos. Geralmente a data esse ano vai ser 6 de julho, mas a data real é 30... Junho, 6 de junho. Junho, desculpa. Isso. 6 de junho. Mas a data real mesmo é 30 de maio, porque é onde nós fazemos 150 dias simulados de impostos que você paga, eu pago, todo mundo aqui no paga. ano, né? Você trabalha 150 dias para pagar imposto. Você sabia disso? Sabia. Sou mãe de 2. O imposto Então, triplica um pouquinho. Então você trabalha, então é uma carga muito alta. É concorda? tudo muito caro. Né? Você tira 5 meses de 12, é Sim. muito tempo que você paga imposto. Então a gente tinha um projeto antigo que não passou pela Câmara, da obrigatoriedade dos supermercados, de quando emitisse aquela nota fiscal eletrônica, Sim. teria que sair o preço original Quanto que você paga do e quanto imposto. foi de imposto. Exato. Ainda existe alguns softwares que foram criados para alguns supermercados que às vezes sai embaixo lá, total de impostos pagos. Sim. Não sei se você já reparou isso. Já vi alguns ainda colocam. Eu acho que é uma demonstração de cidadania, né? Sim. Eu acho que você, como consumidora, tem que saber quanto você está pagando imposto naquilo que você está cobrando. Talvez isso seja também por essa dificuldade que você falou também, de se calcular esse imposto, porque você acaba não sabendo de quanto Calcular custa. exato, sim. Mas eu acho Dá que para dar também, uma estimativa. eu acho também que não há muito interesse de Sim. se mostrar quanto se paga, né? Não vamos, acredito. Vamos, não dá para romantizar também, né? Não, tem certas coisas que para que ficar mostrando, Verdade, é né? verdade. Então tem certas coisas que você mostra, você pode criar um movimento. Sim. E é o que nós tentamos fazer. Caramba, tu acha que eu não queria vender um iPhone por R$5.000, R$5.500? Eu queria, né? Eu acho que quase metade do preço. Sim. Então você acha que eu não queria vender sem os Seria impostos? muito mais fácil, né? Para vender, inclusive. A melhor definição de imposto que nós tivemos foi há muitos anos atrás, eu acho que foi o Datena, como é que era o nome daquele cirurgião que fez o primeiro transplante de coração? Me fugiu o nome dele agora. Ixi, eu também não vou Jatene. Jatene. Falei Datena, né? Que não tem nada a ver. O Jatene, ele queria que criasse um imposto de 1%, lembra? Do imposto único. Sim. Não sei se você lembra, mas isso que eu estou falando não lembro, mas já ouvi quase falar 30 sobre a anos discussão. atrás, há mais de 30 sim. anos. Não Houve essa prosperou, discussão, não cresceu. A ideia rodou bastante, foi forte, mas depois o governo não vai abrir mão da arrecadação que tem, né? E a máquina inchada, nossa máquina inchada do jeito que está, é complicado. Mas seria muito bom para o comércio, para os empregos, né? As pessoas gastariam mais, ganhariam mais. Porque você não precisa dar aumento de salário. Né? Que eu sempre falo à pessoa, você quer um aumento de salário? Lógico que eu quero. Não, eu não preciso te dar um aumento de salário. Eu posso baixar os preços. A partir do momento que se eu diminuir a carga tributária, eu baixo os preços, você vai ter um poder aquisitivo maior. Então você, indiretamente, seu salário aumentou. Que a gente nunca vai no mesmo ritmo, né? O tanto de porque você ganha 10% de aumento, aí aumenta tudo 15%. Na verdade, exato, não é. Exato. Tem principalmente gêneros de primeira necessidade. Né? Exato. O senhor falou sobre a pandemia, e eu separei algumas questões para a gente falar, porque a gente parece, assim, parece que a gente viveu a pandemia há muito tempo atrás e não viveu. Sensação, falando, né? De comércio, isso é muito pouco tempo de recuperação. Como estão os comércios se recuperando nesse pós-pandemia? Luana, vou te falar uma coisa. Quem não quebrou, está aí. Lutando, né, batalhando e tentando se manter vivo. Quebrou muita gente naquela época, né? Pessoas que estavam firmes, quebraram pessoas que já estavam para quebrar mesmo, que iam quebrar, que estavam se agarrando aí, porque o comerciante, eu só vou fazer um pequeno prefácio assim, o comerciante, ele é muito romântico, né? Então, às vezes, você pega romântico no bom sentido, no sentido... Ele gosta do negócio dele. Às vezes, o negócio dele veio do pai dele. Sim. Às vezes, o negócio dele veio do avô dele. Ou, às vezes, eu sou neto de comerciantes. Então, às vezes, o negócio dele é você ele... Você não quer deixar aquilo morrer, né? É ele, a mulher e a filha, ou ele, a mulher. Às vezes, é uma loja familiar.
E às vezes ele está pondo dinheiro lá dentro. Eu conheço alguns que se aposentaram e punham o dinheiro da aposentadoria dentro do comércio. Eu falei, mas peraí, bagulho louco. Você está pondo dinheiro da tua aposentadoria aqui dentro e não está tirando nada, e não está tirando o equivalente? Não, é que isso aqui é o nosso ganha-pão, é o nosso dia a dia, a gente tem dinheiro. Então, ou seja, não faz nem conta. Ele está quebrado, já quebrou, porque está pondo dinheiro e não faz a conta. Por quê? Eu falo romântico nesse sentido. Sim. Porque às vezes aquilo é a vida dele, né? Então, muitos comerciantes ainda vivem assim. O dinheiro, como dizem, né, os grandes economistas, tributaristas, não aceita desaforo, né? O dinheiro, ou você ganha ou você perde. E a pandemia, ela fez com que isso aflorasse. Aí, em 2 anos que nós tivemos de pandemia, o mercado de internet, né, o e-commerce, cresceu 10 anos, 20 anos. Porque você, a Luana, nunca gostou de internet, sempre gostou de comprar em loco, no lugar e tal. Só que aí ela foi obrigada a comprar na internet. Já não tinha outra opção. Veio uma pandemia e aí você só tinha essa opção. Comprou, gostou. Aí você comprou, gostou. E aí se acostumou, não é verdade? E aí você continuou comprando pela internet. E esse mercado deu um boom grande, deu um boom tão grande, que realmente prejudicou as lojas físicas. Então, hoje é uma coisa que as pessoas também têm que olhar e pensar. E aí, aquele que já estava com a água aqui, né, no nariz, já quase se afogando, acabou quebrando. E a recuperação, ela veio mais lenta, por quê? Porque a recuperação, ela já não veio mais aqueles valores de vendas que a pessoa tinha naquela outra época. Então, hoje, eu falo por mim, que eu sou comerciante, eu tenho um foco maior na prestação de serviço e no atendimento. Então, é uma coisa que a internet não consegue ganhar de você ainda. Sim. Né? Então, assim, eu te dou um atendimento diferenciado. Personalizado. Você vai isso. E uma prestação de serviço, às vezes um serviço, você comprou um celular, aí eu não vendo o celular porque eu não tenho preço para te vender. Mas aí, de repente, você comprou na internet, mas aí ele quebra uma tela, precisa ser consertado. Aí eu presto serviço para você. Então, quem mudou um pouquinho assim, o seu caminho e correu mais para esse lado, né, do rio, vamos dizer assim, ele está se dando melhor, prestando serviço. Está conseguindo sobreviver, e cria um nicho diferente dentro do seu comércio. Sim. Agora, se aquele que quer manter e teimoso, realmente, esse não vai sobreviver. Esse suporte, né, que o CDL, eu sei que com certeza deu também para todos os associados nessa época de pandemia, também coloca em xeque a importância de uma Secretaria de Comércio aqui na região, aqui na cidade? Essa é a pergunta que eu queria falar. Eu pensei que você ia fazer essa pergunta. Não, eu tenho um faro, você percebeu. Então, a Secretaria de Comércio, ela é importante em qualquer região, em qualquer cidade. Veja bem, Santos é uma cidade que tem em torno de 32 mil funcionários, de acordo com o CAGED. Sim. Legalizados, trabalhando no comércio. Então, se nós formos colocar os que estão na informatividade, ou seja, informalmente, temos, eu acho que quase 50% a mais isso aí. Numa cidade como Santos, que tem uma população de 450 mil, em torno de 420, né? Eu acho que a última... Isso, mais ou menos. A última estatística foi 420 mil. Quase 1/3 da população está no comércio. Não temos indústria e não temos muitas pessoas que moram em Santos, trabalham em algumas indústrias fora de Santos, mas não aqui dentro. Então, o maior nicho de trabalho aqui, dentro de escritórios e o que é um comércio, clínicas, é o comércio. A Secretaria de Comércio, ela é fundamental a importância. Eu acho ela tão importante quanto qualquer outra secretaria.
Tivemos aí durante muitos anos, depois extinguiram a Secretaria de Comércio. O primeiro governo do Paulo Alexandre não teve a Secretaria de Comércio. No segundo governo dele foi uma das criações que ele teve, Portos e Comércio. Foi pedido da CDL, declarado por ele, por nosso pedido, nós pedimos, junto com o Sindicato do Comércio, sim, junto com a Associação Comercial, com as nossas outras CDLs. E, misteriosamente, no primeiro governo do Rogério, ele extinguiu a secretaria. Aí eu questionei ele falou que criou Vila Criativa, criou empreendedorismo, que não é a mesma coisa. Porque qual era a minha ideia? A minha ideia, a que o Paulo Alexandre criou, e posteriormente, era ampliar a Secretaria do Comércio e não modificar. Ampliar de que forma? Trazer para dentro dessa secretaria outros órgãos que estão em secretarias erradas. Por exemplo, dentro das CEFINS, sim, está fiscalização. Tem que trazer para dentro da Secretaria de Comércio. Dentro da, se eu não me engano, Secretaria de... Eles mudam toda hora o nome, eu não lembro. Está o PROCON. Sim. Eu acho que era a Secretaria de... Eu não lembro agora. Que cabe muito mais uma Secretaria de Comércio. Caberia dentro da Secretaria de Comércio, um PROCON. Até uma setor de empreendedorismo. Até empreendedorismo, planejamento, algum setor de planejamento. Porque, assim, planejamento, eu digo o seguinte, tinha que ter uma liga muito grande com a Secretaria de Planejamento, no sentido de abertura de novos comércios. Como eu te falei, eu sou muito curioso quando eu viajo, e eu começo a perguntar muito em outros países que deram certo, como os Estados Unidos, como alguns países da Europa, e eu pergunto muito para as pessoas coisas que às vezes ninguém pergunta, né? E aí você sabia que existem ramos de atividades, como fazem até em shoppings, que não deixam mais montar em determinados locais da cidade, porque está saturado. Sim. Porque, por exemplo, aqui em Santos, a moda de pizzaria, abre 200 mil pizzarias, quebra todo mundo. Exato. Moda da comida japonesa, abre 200 mil a moda, quebra todo mundo. Só sobrevive aqueles que têm melhor qualidade e melhor serviço. A concorrência é legal, é muito legal. Eu acho que é saudável, tem que existir. Mas tem que existir até um limite. Até em cursos, né? Eu pesquisei em determinados cursos, até de faculdades. Você sabia que eles trancam faculdade de Direito? Na Holanda tem um amigo meu, que ele estava explicando, eles trancaram a faculdade de Direito. Porque tinha muitos formados sem trabalho e aí rodando no mercado. Então, para que vamos formar novos advogados? Né? Para que vamos formar pessoas para um mercado que está saturado? Então, vamos mudar e vamos direcionar e vamos bloquear certos cursos. Então, eles fazem isso na Europa. Então, eu acho que aqui a gente deveria fazer, pelo menos do lado do comércio, deveria existir isso. Né? Mas é protecionismo. Não, não é protecionismo. Você está protegendo aqueles que estão funcionando, né? E, posteriormente, para não deixar todo mundo quebrar, porque não adianta. Cafezinho, vamos montar casas de café? Vamos. Poxa, mas você não está vendo que tem uma ali, tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui? Monta em outro lugar. Porque, assim, o Sebrae, ele faz um trabalho muito bom. O Sebrae, você quer abrir um comércio, a Luana quer abrir um comércio. Aí ela procura o Sebrae, sim, tem um trabalho muito bom, vai falar, aonde você vai procurar? Ele vai te dar a dica que você tem que procurar, estudar o ponto comercial, que você vai montar o teu negócio. Sim. Porque você vai na aventura. Muitas pessoas saíram de uma indústria, saiu da Cosipa, pegou fundo de garantia. Aconteceu muito isso, na época que a Cosipa estava dispensando funcionários. Pegou fundo de garantia, vou abrir um negócio para mim. Aí vai para um shopping, eu quero abrir uma loja de roupa feminina e a minha mulher vai tomar conta. E não dura nada. O cara queimou o dinheiro dele todo, às vezes um dinheiro de uma vida inteira, porque ele não planejou. Sim. Então, quando eu falo de planejamento dentro de uma Secretaria de Comércio, é nesse sentido. Sim. Você planejar... E ajudar o comerciante a encontrar coisa que o Sebrae faz. Você... de repente você muda de ideia. Fala, por que você não monta... Outro dia eu estava falando até na rádio sobre sapateiro. É uma profissão em extinção. Sim. Difícil de encontrar, inclusive. E esses dias me mandou até um WhatsApp,
mandou para mim um WhatsApp dizendo: obrigado por você ter falado que eu sou sapateiro, fiz até uma propagandinha dele. Eu falei, mas é tão raro ter sapateiro que a gente sabe até onde eles estão. Sim. E geralmente são bem antigos, né? Alfaiate, por exemplo, você sabe onde tem alfaiate? Dificilmente. Mas às vezes você quer fazer uma roupa. Sim. Eu quero fazer um terno para mim. Mas você compra pronto. Mas é igual? Não é igual. Eu quero, você vai pagar muito mais caro, tá bom. Exato, problema é meu. Né? As profissões então, antigas. Às vezes, esse tipo de atividade, você chega, o cara tem o dom para isso, você fala para ele, por que você não monta um negócio desse? Então, isso chama planejamento. Você faz esse tipo de planejamento. E aí dá uma dica para a pessoa se dar bem. Então, assim, somando isso, mais várias outras coisas, eu acho que é muito importante, principalmente também para o lado político, né? Nós tivemos aí, recentemente, o VLT, que está aí em Santos aí. Sim. Poxa, o pessoal ali da Campos Melo está sofrendo ainda. Sim. Porque houve um atraso enorme. Não é culpa de um, não é culpa do outro. O centro de Santos está sofrendo nesse momento, né? A gente pode falar isso. Vai ser uma obra ótima, mas só que a Luana almoça todo dia, ela janta todo dia. Não é verdade? Verdade. Tem que levar dinheiro para casa todo dia. Sim. Então, falta de planejamento. Tudo bem, houve um problema, empresa do Estado, a empresa que está fazendo aí, ela ganhou na justiça. Sim. Deu tudo errado. Não é culpa do prefeito, não é culpa do governador, mas aconteceu. Mas talvez o planejamento de outras obras também, né? Porque não foi só a obra do VLT que prejudicou comerciantes. Teve outros problemas, outras questões. Lá na Rua Goiás também a gente tinha muita reclamação. Rua Goiás foi um caso da Sabesp, né? Sim, vários pontos, várias obras ao mesmo tempo na cidade, dando prejuízo para o comerciante. O comerciante, ele tem o negócio dele, é a vida dele. Se ele não tiver quem o ajude, então essa é uma das missões da CDL, se não tiver quem, mas nós precisamos de um órgão maior, que é a Secretaria do Comércio. É um órgão que, o prefeito vai estar avisando que vai ter uma obra que seja do Estado, não tem problema. Que vai acontecer em tal lugar, vamos estudar isso aí, vamos ver. Não vamos fazer uma obra em dezembro. Não, nós queremos começar a fazer essa obra agora em agosto, mas a gente termina em novembro. Mentira. Nós temos Santos, é uma cidade que tem um índice pluviométrico muito grande, chove muito em Santos. Então, não vamos arriscar, porque dezembro é o Natal, dezembro é onde o comerciante... Maior data comercial. Então, tudo é planejamento, tudo é planejamento. Então, se eu for falar de planejamento, eu vou gastar o programa inteiro só falando de planejamento, porque tudo é planejamento. Sim. Isso é importante ter numa secretaria. Tem, desde também do transporte, né, da transporte urbano, como você leva as pessoas para determinados locais, de que forma você leva. Então, tudo isso tem que ser conversado, discutido, e eu acho que dentro de uma secretaria. Certo. Já que a gente está falando sobre a prefeitura, né, vamos falar um pouquinho sobre o centro de Santos. O prefeito tem investido muito, né, tem até divulgado que ele quer muito que o centro de Santos volte a ter bares, restaurantes, a ser uma área da cidade reservada ao entretenimento, à cultura, visto até a inauguração do Parque Valongo, né, que vai trazer um pouco disso para a região central. Você acredita que hoje os comerciantes estariam interessados em investir na região central de Santos? Olha, uma coisa é investir, outra coisa é acontecer. Por exemplo, eu acho que essas obras de infraestrutura são ótimas, mas é uma loteria. Tá? É uma loteria. Então, eu sou meio... Eu não sou uma pessoa muito avaliada para julgar isso aí, porque eu posso quebrar a cara, eu quero quebrar a cara. Eu entendo o seguinte, o meu desejo é que seja um sucesso, o Parque do Valongo, porque nós tivemos uma pequena experiência que foi o Museu Pelé. Sim. Né? O Museu Pelé, eu fui de uma época, que é onde o então prefeito Beto Mansur, participei junto com a Associação dos Engenheiros, Associação Comercial, nós fizemos uma campanha que nós queríamos o Museu Pelé no Emissário Submarino. Não sei se você lembra disso. Sim. Fizemos camisetas, fizemos colantes, etc.
E aí tombaram o emissário submarino por problemas políticos na época. Era épocas como essa agora que nós estamos vivendo, disputa municipal, e aí houve um tombamento, não vou citar nomes aqui, de pessoas até que já faleceram, que fizeram e provocaram tombamento. Foi na mesma época que tombaram os canais, que eu acho isso não muito provável de ter acontecido, não muito certo de ter acontecido, mas e aí não foi lá, e aí parou, inclusive foi investido, acho que tem enterrado lá uns R$800 mil de verba do DAD da época. Aí, consequentemente, foi feito, depois então o governo do Papa, ele quis fazer o Museu Pelé e fez ali no Valongo. Tiveram 3, se eu não me engano, me corrija se eu estiver certo, eu acho que foram, se eu estiver errado, tiveram, parece que 3 empresas terceirizadas. Sim. Nenhuma das 3 suportaram. Porque, óbvio, eu terceirizo uma empresa para você, você só vai se manter ali se você tiver lucro. Você não vai terceirizar uma empresa se tiver prejuízo. As 3 devolveram, aí a Prefeitura de Santos resolveu assumir. E hoje o Museu Pelé, ele não é, eu não sei se dá prejuízo, eu acho que dá prejuízo. Hoje é de graça, então ele não é, ele dá prejuízo, se é de graça tem. Eu acho que tem alguns locatários lá, algumas coisas locadas lá, que eu acho que é uma loja de esportes, sim, acho que é lanchonete, mas isso não é habitário para a prefeitura. As despesas devem ter sido muito maiores. Eu não sei, eu não vou falar uma coisa que eu não sei os valores, eu não vou falar sobre isso. Aí o Parque do Valongo é no mesmo lugar, um pouquinho mais à frente. Existe uma coisa, eu sou santista de raiz, né? Hoje é moda falar raiz, né? Eu sou santista raiz, eu nasci e vivi aqui. Né? Eu estou com 67 anos de idade, eu nasci aqui, meu pai nasceu aqui, viveu a vida inteira aqui, eu nasci aqui, estou a minha vida inteira aqui e não pretendo sair daqui. E você conhece os costumes do santista. E a partir do momento, você mudar um costume, Luana, é um trabalho, não é a curto, nem a médio, é um trabalho a longo. Hiperlongo prazo. Os investimentos têm que continuar para, a longo prazo, aquele trabalho de formiguinha, isso poder vir a dar resultado. Não tem fórmula mágica. Sim. Uma das fórmulas que eu acho que aceleraria esse processo, essa é a minha opinião, e tem um projeto do Virgílio Pina, falecido Virgílio Pina, gostava muito dele, foi homenageado pela CDL, não sei se você o conheceu, que era construir tipo de um Alphaville ali perto da... onde é que era ali? Tem a Casa do Canhão, né? Tem o Outeiro de Santa Catarina, tanto que aquele terreno lá que é da prefeitura, que tem aquela parede, sim, ele comprou e ele doou para a prefeitura. E eu acho que o escritório dele, que hoje é o filho dele, se eu não me engano, é em frente. E ali tinha os armazéns. Ele queria pegar aqueles armazéns, comprar aqueles armazéns e que investissem em construções nível classe média, média alta, não classe média baixa. Sim. O sujeito, se é loucura, se não é, não sei. Eu sei que o sujeito que pulou o Alphaville em São Paulo, falaram que ele era louco. Sim. Você vê o que é Alphaville hoje. A gente sabe. Eu vou mais longe, do Brasil. Em Las Vegas, o cara quando construiu no deserto, falaram que ele era louco. Engraçado, porque a gente... Você viu que é Las Vegas hoje. A gente recebeu aqui o rapaz responsável pela criação do Retrofit aqui, que são moradias mais populares, que estão construindo ali também na região do Valongo e tudo mais. E ele também diz que foi chamado de louco por estar construindo um empreendimento desse tipo aqui no centro, já que o centro está do jeito que está, com dezenas, centenas de placas de aluga-se e nada acontece por aqui, né? Só tem saído mais o comércio daqui. Tem um ditado que diz, uma frase de uma música do Milton Nascimento, que é: o cantor vai onde o povo está. O comércio é isso aí.
Você pega uma favela, né? Hoje não pode nem falar favela, né? Tem que ser comunidade. Sim. Parece que ficou mais bonita, né? Eu não sou politicamente correto. E hoje uma comunidade se forma, mesmo aquelas irregulares. Vamos falar de uma irregular, não que eu aprove, não é isso. Eu só quero me referir ao que acontece. Uma comunidade, forma um grupo, uma comunidade irregular. Você sabe qual é a primeira coisa que aparece lá dentro? Um comércio. Um barzinho, Sim. Um botequinho, um cara que vende uma cervejinha, uma pinguinha. Sim. E aí aquele cara que monta aquele botequinho, o que ele começa a pôr lá? Aí ele põe uma latinha de óleo, aí ele põe um arrozinho, um pacotinho de feijão. E conforme a comunidade vai crescendo, ele vai crescendo e ele maior vai, é o número aí de daqui a pouco ele já vira um mercadinho. Sim. Por que acontece isso? Porque tem gente. Tem que ter gente para ter comércio. Não adianta querer fazer o contrário, que não funciona ao contrário. Você vai montar uma loja num deserto, você vai vender para quem? Então, é isto que eles têm que enxergar. E o grande problema do centro é que perdeu-se o costume. Eu sou da época que eu vinha para cá para o centro, era cidade. Eu não vinha para o centro. Hoje era fala cidade, centro. Hoje era cidade. E eu pedia para minha mãe para ver... Eu também sou dessa época. Eu ainda peguei essa época. Na loja americana, eu queria vir na loja americana, tinha lanchonete na loja americana para comer um milkshake ou uma banana split. Eu adorava uma banana split. Falando nisso, faz tempo que eu não como. Uma banana split, que é uma delícia. E a gente se arrumava, nós nos arrumávamos todos. Tinha que arrumar, penteava o cabelo, ia toda arrumadinha, minha mãe vinha toda arrumada, tal, e vinha para a cidade. Isso era um costume. E o costume, ele tem que ser criado. Novamente, você não muda, né, o né? costume, né? Na sua mesma proporção, veja bem, nós tínhamos a nossa barraca de praia da CDL. Aí um presidente lá atrás acabou com a barraca de praia. Sim. Eu quis voltar, eu fui teimoso, eu quis voltar com a nossa barraca de praia. Dei com os burros na água. Por quê? Porque é costume. O fulano, você é diretor da CDL, vai lá. Eu vou dar uma passadinha lá, mas é que eu estou acostumado a ir na turma ali do Canal 5. Sim. Fulano, eu estou acostumado a ir lá naquela barraca ali da Associação dos Engenheiros. Não adianta. Você não muda. Agora, é óbvio, você faz alguns investimentos e você começa a criar atrativos, e aí num trabalho de formiguinha, num trabalho a longo prazo, não a curto, você consegue ter um intento. Certo. Então eu penso assim, o Centro de Santos tem que continuar investindo, não com imediatismo. E isso, Luana, eu vou falar aqui uma crítica, eu sou crítica, infelizmente os nossos governantes, todos, sem exceção, são imediatistas. Eles não investem a longo prazo. Isso é uma coisa que um tal prefeito investiu para fazer isso, o próximo tem que dar continuidade, Sim. O outro tem que dar continuidade, o outro dá continuidade. Exatamente. Aí você pega países assim, vou falar de países de novo, você me interrompa, tá? Não, quando eu estiver falando, fique tranquilo. Eu falo muito. Pega um país que nem a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, você sabia que o prefeito, na Coreia do Sul, numa cidade da Coreia do Sul, ele é apenas um executor do planejamento feito há 10 anos atrás? Sim. E ele planeja feito, né? Para 10 anos para frente. Então ele tem o planejamento dele para frente. Não é ele que vai executar. Nossa, você evita tantos problemas. Você tem uma sequência, né, de execução. Além de ter uma sequência, você evita a corrupção, você evita uma série de coisas. Puxa, por que eles são tão sábios e nós somos tão burros? Será que nós somos? É porque interessa determinadas coisas. Então, assim, hoje você tem um sujeito, o governador faz uma coisa, o outro entra só porque era do partido da oposição e ele interrompe. Ficou lá em São Paulo parado quantos anos na Avenida do Estado lá? Aquele fura-fila, tu lembra? Sim, muito tempo. Eu acho que começou do Pita, se eu não me engano, se a minha memória não estiver falhando. Aí entrou a Marta, ela parou, aí ficou anos e anos e anos e anos parado. Exatamente. Não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido. Às vezes ponte, começa a fazer uma ponte, mas entrou outro da oposição, aí para a ponte. Então essas coisas não fazem sentido. E quem sofre com tudo isso, quem é? É a população. Exato. É o povo. Né? Porque eu sempre falo assim, eu não vivo no Brasil,
Eu não vivo em São Paulo, no estado de São Paulo. Eu vivo numa cidade, em Santos. Às vezes você não vive nem na cidade. Às vezes você vive no bairro da cidade. Exato. A tua vida é ali. Então, se você não fizer com que aquilo progrida, que aquilo melhore, você vai passar pela vida, porque a vida passa assim, ó. Como eu falei, minha idade, 67 anos. Eu me lembro outro dia, eu tinha 18, tinha feito 18. Estava aqui tomando uma banana split, Isso, né? Então. E não tinha nem 18 quando eu comia banana split aqui, era menos, eu tinha criança, tinha 10 anos. E passa muito rápido, então assim, você tem que viver da melhor forma possível. Certo. A gente vai falar, só para a gente encerrar, né, que a gente já falou bastante aqui hoje, a gente vamos voltar a falar de comércio, sobre a expectativa, né? Tá chegando uma das datas muito importantes, que é o Dia dos Namorados, os barzinhos, os restaurantes aqui ficam movimentados em Santos, a maioria nem tem como entrar no Dia dos Namorados, eu já passei por essa experiência. Como é que está a expectativa para o comércio no Dia dos Namorados, dia 12 de junho? Olha, nós temos um comércio hoje, ai de mim que eu não dei presente para minha mulher, né? Você também é casada, sim, né? Então, sim. ai do seu marido. Ai dele. Ai dele, coitado. Então, assim, é óbvio que existe o lado tradicional, né? Isso é uma tradição. Sim. Você vai dar um presente para o seu marido, que é seu namorado. Eu vou dar um presente para minha mulher, que é minha namorada, e assim sucessivamente, pela tradição. Então, isso faz com que as pessoas comprem e criem um aquecimento de uma forma mais plural, né, no comércio, né? Diferentemente do Dia das Mães, que é a segunda melhor data, mas o Dia das Mães é uma data mais específica, alguns ramos de atividade. Exatamente. Né? E o Dia dos Namorados é mais plural, mais vários ramos de atividade. Os barzinhos e os restaurantes também tiveram muito sucesso no Dia das Mães, né? Sim. Os restaurantes ficaram lotados. Hoje, a mãe de hoje, já de alguns anos, não é mais aquela que nem minha avó, que no Dia das Mães, cozinhava, ela ia para a cozinha, mundo. minha família inteira, para homenageá-la, mas ela saía da cozinha arrebentada, Exato. que era ela que fazia a comida toda. Hoje em dia o presente é tirar a mãe da cozinha. Tirar a mãe da cozinha. Então mudou-se alguns costumes, aquilo que eu falei para você. Esse costume não muda de um dia para o outro. É uma data boa, o Dia dos Namorados? Boa. É uma data que os restaurantes ficam cheios, os barzinhos ficam cheios, até motéis, né? Sim. Ficam cheios. Hoje, já diminuiu um pouco essa história de motel, mas existe também isso aí. E é uma data comemorativa que aquece o comércio de uma forma geral, com presentes. A diferença está no ticket médio. O ticket médio hoje está um pouquinho mais baixo, ele baixou depois da pandemia. Houve porque em função de inflação, sim. Eu falo baixou, não do valor absoluto, né? Eu falo do valor do presente, sim. Que é dado. Mas eu acho que vale a lembrança, é uma data boa, uma data que tem que todo mundo compra presentes. Estão me perguntando o ticket médio. Se for me perguntar, está na faixa, depende muito do poder aquisitivo. Mas eu vou falar entre 100 a 300 reais. Sim. Né? Depende de cada um, é óbvio que... Da lembrancinha. Não, mas também se der um chaveirinho não, também, aí perde a namorada, né? Se o teu marido te der um chaveirinho, não, ele vai, tu manda ele embora, devolve para ele. Nem chega perto disso. Fala, comprei para você aqui um presentinho. Uma canetinha. Lembrei de você, comprei uma panela para você fazer uma comida para mim. Aí tu dá com a panela na cabeça. Você tem um número de expectativa de quanto que a gente espera de vendas aí? Em termos de absoluto, eu acho que vai haver um crescimento, não muito alto, mas em relação ao ano passado, já vindo daquilo que nós falamos em relação à pandemia, uns 2%, 3%. Um crescimento de 2%, 3%. Num limite de 5%. Se você considerar, depende como é que você vai considerar. Se você considerar a inflação embutida, acho que vai de 5% a 10%. Sim. Se você considerar somente o mesmo produto em termos de compra, eu acho que vai de 3% a 5%. Entendi.
Tá certo. Perfeito, a gente vai encerrar por aqui, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro conversando sobre comércio, que o assunto é muito bom, eu adoro. E a gente vai encerrar por aqui. Hoje a gente falou com o Nicolau Obeide, da CDL Santos Praia. Falamos um pouquinho sobre como vai ser a expectativa do Dia dos Namorados, então acompanhe aqui sempre com a gente. Sempre teremos esse tipo de entrevista por aqui. Você já sabe, já acompanha o nosso site e nosso canal no YouTube. Fico por aqui. Um beijo e até a próxima.